A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 6 da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. O texto áureo nos diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. A verdade prática nos diz: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Meus amados, hoje nós vamos tratar sobre a rebeldia de Saul, a forma com que ele foi rejeitado por Deus. Nós sabemos que todo aquele que vai pelo caminho da rebeldia, ele acaba tendo graves consequências em sua vida. O sucesso na vida espiritual ou ministerial não depende das minhas qualidades físicas, psicológicas, intelectuais, ou até mesmo teológicas, ou da credencial de um obreiro. Nós sabemos que o nosso sucesso vai depender da forma ética, equilibrada, que nós desempenhamos o nosso ministério na presença do Senhor. Para isso, cabe ao servo de Deus ou ao ministro ter equilíbrio, ter uma forma gentil, educada de conduzir o seu ministério para que ele seja agradável diante de Deus e honrado perante a igreja do Senhor. Vamos para o tópico primeiro, que nos diz definição de rebeldia. O que é rebeldia? Quando nós falamos sobre rebeldia, o escritor ele dá uma ideia de que rebeldia é um ato de resistência, é uma oposição ferrenha contra um líder. Esse líder pode ser um líder espiritual, pode ser uma autoridade, pode ser os pais contra a liderança da igreja. Enfim, ao cristão não cabe ele resistir, ele ir pelo caminho da rebelião ou se tornar rebelde. Nós sabemos que o caminho da rebeldia, ele é sempre perigoso, ele traz prejuízos, ele traz consequências. Mas quando nós falamos em rebeldia, nós precisamos compreender realmente o que é rebeldia. A ideia do escritor é de uma oposição, se caracteriza pela resistência a um líder. Mas quando nós falamos desta resistência, nós devemos compreender que essa resistência é uma oposição direcionada ao líder. No campo das ideias, as coisas são diferentes. Todas as pessoas têm qualidades, Deus capacitou as pessoas com pensamentos. E nesta forma, o ser humano ele tem capacidade para dialogar, para entender. E todo líder que tem equilíbrio, ele vai pelo campo das ideias, ele vai pelo diálogo. Porque sempre através do diálogo nós encontramos as melhores respostas, encontramos as melhores soluções. Ninguém pode estar alheio ao diálogo. Nem mesmo Deus, ele ficou alheio ao diálogo.
Na história bíblica nós vemos Deus dialogando com o homem. Em alguns momentos, até mesmo o homem questionando com Deus. Mas aquilo não constituía um ato de rebeldia, não constituía um ato de rebelião. Veja, quando Deus ele estava com o povo no deserto, Moisés ele subiu ao monte e o povo pecou. Arão ele construiu o bezerro de ouro. E Deus ele disse para Moisés: Moisés, desça, porque o teu povo pecou. Observe que Deus então ficou irado e disse: eu vou destruir o povo e vou te constituir em uma grande nação. Veja que essa ideia para Moisés ela era fantástica, porque Moisés seria agora o centro, a referência onde Deus iria trabalhar. Mas Moisés, ele então dialogou com Deus dizendo: Senhor, se o Senhor destruir o povo, o que os egípcios vão dizer? Eles vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui no deserto. Aquele povo, ele não é o meu povo, ele é o teu povo. Eu te peço que o Senhor perdoe o povo, ou até risca o meu nome do teu livro. Moisés estava referindo ao livro dos vivos. Ou seja, Moisés estava disposto até mesmo morrer junto com o povo. Mas Deus então ele disse: olha Moisés, tá bom, eu vou perdoar o povo, mas eu vou mandar um anjo. A minha presença não vai mais com vocês. Mas Moisés então, amados, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus cara a cara. E Moisés então dialogou com Deus e disse: Senhor, eu te conheço. Eu te conheço pelo teu nome. Eu sei quem é o Senhor. Agora, se eu achei graça aos teus olhos, e tu achasses graças aos meus olhos, eu te peço que se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Observe que naquele instante Deus mudou de opinião, de posição e disse: Moisés, a minha presença irá contigo. Veja que nesse diálogo entre Moisés e Deus, dá uma impressão que Moisés ele deu um conselho para Deus. Na verdade não foi um conselho, mas a petição de Moisés acabou sendo acatada por Deus. Por quê? Porque Deus ele pode mudar de opinião, de posição, de acordo à forma com que os seus servos se apresentam na sua presença. Assim também o líder, ele pode também acatar ou não as nossas opiniões. Agora, se não acatar as nossas opiniões, nós também não teremos nenhum motivo para opor rigorosamente, ferrenhamente contra o líder. Nós devemos respeitar a posição do líder, porque a última palavra é sempre daquele que está no cargo de liderança. Amém, amados? No ponto de número 2, o aspecto bíblico da rebeldia. Veja bem, Israel ele foi rebelde desde o começo. Ele foi rebelde quando saiu do Egito, à beira do Mar Vermelho. Foi rebelde nas águas de Meribá, quando as águas eram amargas. Foram rebeldes em Refidim, quando faltou água e Moisés teve que ferir a rocha. Eles foram rebeldes quando queriam comer carne. Enfim, em muitos momentos, Israel ele andou pelo caminho da rebeldia. Mas nós podemos ver que Deus, então, sempre viu a rebeldia no meio do povo de Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 2 e 3, a Bíblia nos diz: ouvi, ó céus, dai ouvido, ó terras, porque o Senhor é quem fala. Eu criei filhos e filhas e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono,
O jumento conhece a manjedoura, mas Israel não entende. Veja a condição que a nação ela estava vivendo no caminho da rebeldia. O caminho da rebeldia sempre é um caminho das dúvidas, dos fracassos e das derrotas. Nós podemos ver que em vários momentos da história Israel se tornou rebelde. Certa vez, quando Moisés envia 12 espias à terra de Canaã para espiar a terra, nós vemos que aqueles espias, eles voltaram. Quando voltaram, retornaram com opiniões divergentes. 10 espias trouxeram um relatório negativo. Apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório favorável. Mas aqueles 10 espias, eles apresentaram seu relatório do medo, dizendo: a terra, na verdade, mana leite e mel, mas é terra em que os homens devoram os seus moradores. É terra de gigantes. Vemos lá os Enaquins. Nós não temos condições de conquistar aquela terra. A Bíblia diz que o povo chorou, o povo lamentou e diz: por que nos trouxe o Senhor aqui? Para morrermos à espada? Por que então nós não morremos no Egito? Por que então nós não morremos no deserto? E nós vemos, meus amados, que eles lamentavam dizendo: o Senhor nos trouxe para cairmos a espada na mão do inimigo e as nossas mulheres, os nossos filhos serem tomados. O povo chorou. Josué e Caleb rasgam as suas vestes e diz ao povo: se o Senhor, Ele agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra e nos dará a terra. Mas veja que Josué e Caleb diz para o povo: tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor. Porque a rebeldia, ela estava acompanhando Israel durante toda a sua trajetória. O real significado de rebeldia no Antigo Testamento diz respeito ao retorno de um cego ou até mesmo de uma nação às práticas do pecado. E isto também levava em conta a volta à idolatria. E Israel sempre vivia nesta condição. Quando estavam bem perante o Senhor, de repente, eles enveredavam por outros caminhos, pelo caminho da rebeldia. Nós sabemos que o cristão, não cabe a ele viver da rebeldia. Por quê? Porque ele é nascido de novo. Ele nasceu da água do Espírito. Ele tem a natureza de Cristo implantada na vida dele. Ele não vive mais no pecado. Ele agora vive para Cristo. A Bíblia diz, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, a Bíblia nos diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós vemos, meus amados, no ponto 3, a lição nos diz: o cristão e a rebelião. O que é rebelião? Rebelião, nós sabemos que é o processo pelo qual uma pessoa ou um grupo de pessoas se opõe a uma autoridade, se opõe a uma liderança. Isto é rebelião. Na Bíblia nos mostra a rebelião de Coré. Coré, ele não aceitou a liderança de Moisés e Arão. Coré, ele foi pelo caminho da rebelião, porque ele queria usurpar uma função que não era dele, uma posição que não lhe pertencia. Ele queria entrar no santuário, no tabernáculo, para oferecer incenso ao Senhor. Ele não era credenciado para isso. Mas nós vemos, meus amados, que ele chegou a construir os incensários, e nós vemos que Deus, num ato de revolta contra aquela oposição, contra aquela rebelião de Coré, Datã e Abirão, a terra se abriu, engoliu Coré, Datã e Abirão,
e toda a sua família. Foram cerca de 250 pessoas que morreram naquela rebelião de Coré. Veja que a rebelião, ela sempre traz consequências e traz prejuízos para os servos de Deus. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que o cristão, ele não pode ir pelo caminho da rebelião. Ele deve submeter as lideranças, deve submeter as leis, deve submeter as autoridades, os pais e até mesmo a liderança da igreja. Nós sabemos que, de acordo com a Escritura Sagrada, a pessoa que vai por esse caminho tem consequências, mas nós precisamos compreender uma coisa: a última palavra é sempre do Senhor. Muitas pessoas se opõem não somente ao cristão, mas opõem também a Deus. E neste particular, muitas pessoas criam leis que violam padrões e princípios divinos. Essas leis não cabe os cristãos a submeter a elas. Quando o apóstolo Pedro, ele tinha sido preso com os apóstolos e tinha sido solto, estava no templo, quando foi interrogado pelas autoridades, Pedro, ele disse: importa antes obedecer a Deus do que os homens. Então, o cristão, ele deve sempre ter em mente que, primeiramente, ele deve obedecer, deve submeter a Deus. Deus é o referencial, é o centro. Se as leis ou exigência de líderes estiver contrário às leis do Senhor, o cristão tem que optar pelas leis divinas, submeter às leis divinas. O tópico do número 2 nos diz: a rebelião de Saul. Ponto 1. Não cumpria com a ordem divina. Veja bem, meus amados, Saul, ele não cumpriu a vontade de Deus. Por ordem de Deus, através do profeta Samuel, Deus ordenou que Saul destruísse os amalequitas por completo. E naquela guerra ele deveria destruir homens, mulheres, crianças de peito, animais. Era para varrer os amalequitas. Por quê? Porque os amalequitas tinham uma dívida com Deus. Os amalequitas tinham sido uma oposição à trajetória de Israel quando ia para Canaã. E a medida do pecado de Amaleque já tinha esgotado, já tinha passado do ponto da tolerância de Deus. E Deus agora resolveu destruir Amaleque. Por que Deus então ordenou a destruir até mesmo as crianças? Porque Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabia que amanhã aquelas crianças iam crescer, ia formar uma nação, ia ser tropeço para a vida dos filhos de Israel. Então Deus estava cortando o mal pela raiz. Mas Saul, ele não obedeceu, ele não submeteu a Deus. Ele poupou o rei Agag e ele também não destruiu por completo, poupando, reservando parte dos animais, do gado, dos bois e das ovelhas, com a desculpa que seria para o Senhor. Essa atitude foi uma atitude de rebeldia contra a ordem, contra a recomendação do Senhor. No ponto de número 2, Deus se arrependeu em relação a Saul. Veja bem, Deus, ele se arrepende? Claro que não. Porque então a lição nos diz que Deus, ele se arrependeu. A Bíblia diz, amados, que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Veja que esse ato aqui de arrepender está na altura da linguagem humana, do ser humano. Deus, por que ele não se arrepende? Porque Deus, amados, ele conhece o amanhã como ele conhece o hoje, como ele conhece o ontem.
Então Deus não tem condição de arrepender, porque o futuro e o passado é para ele a mesma coisa. Deus não se arrepende porque ele não pode ser surpreendido. Então, se ele não é surpreendido, ele sabe de antemão, ele sabe com antecedência. Mas então fica a pergunta: se Deus sabia com antecedência, por que que ele nomeou Saul? Nós sabemos que Deus, ele trabalha com o ser humano. O ser humano, todos eles são falhos. Mas Deus, então, ele usa o ser humano porque não tem outra coisa melhor para ele usar. Por isso que ele nos usa. E Deus nos usa não é por causa da nossa capacidade. Deus nos usa por causa da sua graça. O que é graça? Favor sem merecimento. Deus nos usa por causa da bondade e da misericórdia. Por isso é que ele nos usa. Então Deus, ele na verdade sabia que Saul ia pecar. Porém, Deus, pela sua bondade, misericórdia e graça, mesmo assim Deus nomeia Saul. Quantas vezes Deus, ele sabe que nós vamos errar na presença dele. Mesmo assim, ele continua nos conduzindo. Por quê? Porque Deus, ele é bom, ele é misericordioso. Deus deu algo tão especial ao ser humano que é o livre-arbítrio. Por isso que Deus, ele usa o homem sabendo que ele pode errar. Porque através do livre-arbítrio, a escolha não é de Deus, a escolha é do homem. É o homem que escolhe se ele deve acertar ou se ele deve errar. Então, Deus, mesmo sabendo, ele nos coloca responsabilidade, mas a liberdade das nossas decisões somos nós que tomamos. Nós temos liberdade para tomar as nossas decisões. Nós só não temos liberdade para escolher as nossas consequências. Por isso, quando a expressão aqui diz arrepender, ela é voltada para a situação em que Deus, ele muda de posição, ele muda de opinião. Então Deus, ele não arrepende porque ele já sabe o amanhã. Mas Deus, diante das circunstâncias, das nossas escolhas, Deus, ele pode sim mudar de opinião. Nós vemos que aqui Deus, ele não poderia deixar que Saul ele continuasse como rei, porque ele já tinha errado, já tinha falhado, já tinha ido pelo caminho da rebeldia, não sabendo esperar. E nós sabemos, meus amados, que Deus, ele não tem prazer em sacrifícios. Deus, ele quer simplesmente que o homem se submeta a ele. No ponto de número 3, a rebelião como pecado de feitiçaria. Veja que essa expressão, ela traz uma ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou lançamento de sorte. Veja que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Isto foi o que Samuel, ele afirmou para Saul. O que é a feitiçaria? Feitiçaria, meus amados, é não reconhecer a autoridade divina. Exatamente o que Saul estava fazendo. Deus tinha dado uma ordem, mas Saul não estava reconhecendo a autoridade divina. Então ele, por ser rei, ele achava que ele teria poderes para tomar as suas próprias decisões, se rebelando. Assim como o pecado de feitiçaria não reconhece a divindade, não reconhece aqui a autoridade divina, Saul também, ele não estava reconhecendo a autoridade de Deus na vida dele e estava tomando as suas decisões. Ele achava que as suas decisões fossem melhores do que as decisões de Deus. Nos diz aqui que a expressão porfiar é como iniquidade e idolatria.
Veja que o que é porfiar? Porfiar aqui manifesta a arrogância de Saul. E nós sabemos que o porfiar, a arrogância, o erro que ele cometeu, a rebeldia, é como iniquidade e idolatria. O que é iniquidade? O contrário de iniquidade é equidade. E equidade é fazer o que Deus manda. Então, iniquidade é não fazer o que Deus manda. Exatamente o que Saul estava realizando. Ele não estava fazendo o que Deus estava mandando, indo pelo caminho da iniquidade. Mas a ênfase também é sobre idolatria. O que é idolatria? A idolatria. Idolatria é ter outros deuses diante do Senhor. É não reconhecer a soberania, a autoridade divina. Então Saul, ele estava agora usando a sua capacidade. Ele estava usando agora o seu poder de governo, o seu poder de rei para se opor ao Senhor diante da ordem expressa que Deus ele tinha pedido para Saul. Nós vemos que a feitiçaria ela se caracteriza pela negação da autoridade de Deus. E a idolatria se manifesta no reconhecimento de alguém ter outra entidade perante o Senhor ou acima dele. No caso de Saul, ele estava com a sua autoridade acima da autoridade divina. Por isso que o pecado de Saul ele foi terrível. Era como a feitiçaria, porque estava acima de Deus. Era como idolatria, porque outros poderes estavam subjugando os poderes de Deus. Que coisa terrível, que caminho tenebroso que Saul ele estava indo. O caminho da rebeldia, o caminho da rebelião, ele é maléfico para o ser humano. Por quê? Porque ele rouba a glória de Deus. E Deus, ele se manifesta que ele não dá a sua glória a ninguém. Amém, amados? Vamos agora para o tópico de número 3, que nos diz: Saul, um líder sem critérios. Ponto 1. Não sabia esperar. Veja que Saul ele não tinha critérios. Um dos piores critérios que Saul adotou é o critério da pressa. Ele não sabia esperar. Vemos no trajeto do reinado de Saul, a sua pressa, a sua impaciência trouxe graves prejuízos para Saul. A impaciência de Saul fez com que ele não submetesse à ordem expressa de Deus. Samuel pediu para ele esperar, mas ele não aguentou esperar. Ele deveria esperar até que Samuel chegasse para fazer o sacrifício, mas ele então não soube esperar. Então ele tomou a iniciativa de realizar aquele sacrifício. Veja bem que duas falhas terríveis aconteceram neste episódio, quando Saul, por um ato de intolerância, por um ato de impaciência, ele não espera. Cometeu dois erros principais. Nós vemos que a primeira falha foi ele não esperar o profeta. Ele não esperar o tempo em que Deus ia agir através do profeta, abençoando o reinado de Saul. Ele não soube esperar. Primeiro erro foi o erro da impaciência. Não soube esperar. Mas o segundo erro foi terrível. Ele, à medida da sua impaciência, Samuel não chegou. Ele então ofereceu o sacrifício a Deus. Deus rejeitou aquele sacrifício. Por quê? Nós vemos alguma situação. Primeiramente, Saul
ele não era sacerdote. Ele era da tribo de Benjamim, por sinal, uma tribo que não tinha nenhuma linhagem sacerdotal. Só estava autorizado ao sacrifício os sacerdotes da tribo de Levi, da casa de Arão, era que poderia oferecer o sacrifício. Mas ele, por um ato de intolerância, de impaciência, ele precipitou, tomou a iniciativa. Veja que a arrogância de Saul era tão grande. Ele agora queria ocupar uma posição que não era dele, agindo como sacerdote. Deus então rejeita Saul por causa destes atos tão irreverentes na presença do Senhor. Na obra do Senhor, meus amados, nós precisamos ter a capacidade de saber esperar. Existem muitas pessoas que estão errando por causa da precipitação, por causa da pressa. Muitos estão tendo acesso ao ministério fora do tempo de Deus. Às vezes está no tempo do homem, mas não está no tempo de Deus. E quando nós vamos realizar alguma coisa fora do tempo de Deus, geralmente nós vemos o fracasso lá na frente. Precisamos aprender a esperar o cronos de Deus, o tempo de Deus, porque é no tempo de Deus que as coisas acontecem. E quando nós estamos no tempo de Deus, as coisas vão encaminhando, porque Deus ele vai abrindo portas, ele vai operando, e nós vamos vendo o agir de Deus na nossa vida. Se é tempo de Deus na sua vida, você pode ter certeza que as portas vão se abrir para você. Mas se é tempo de Deus para você encerrar, também você vai encerrar com todas as honras de um homem de Deus, sendo honrado perante Deus e perante a igreja. Precisamos esperar no tempo de Deus. É no tempo de Deus que nós vamos ser abençoados. Se nós formos pelo caminho da precipitação, grande será o nosso fracasso, grande serão as nossas decepções. Nós precisamos compreender que Deus, ele no seu tempo, é Ele que levanta obreiros, no seu tempo é Ele que realiza as obras, que usa da forma que Ele quer. Amém? Ponto de número 2, Saul, o rei rejeitado. Nós podemos observar a rejeição de Deus ao rei Saul. Saul foi rejeitado por Deus. Por que Saul foi rejeitado por Deus? Primeiro, porque Saul, ele não ouviu a voz de Deus. Saul, ele teve uma vida irregular, irreverente perante o Senhor. Ele foi irreverente às ordens do Senhor. Ele foi um rei que agiu com infidelidade ao Senhor. Nós vemos que ele andou pelo caminho da desobediência. E todos aqueles que vão pelo caminho da desobediência, eles acabam naufragando. Por isso, no exercício da nossa vida de fé, no exercício do nosso ministério, vamos pelo caminho da obediência ao Senhor. Porque quando nós andamos pelo caminho da obediência, nós vamos achar graça diante do Senhor. E o nosso ministério, ele será um ministério honrado diante de Deus e também diante da igreja do Senhor. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Amém.